Mas agora é hora de entrevista no Bastidores CNN para olhar um pouco para o Brasil novamente. A gente fala agora da expectativa pelo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, que deve acontecer na quinta-feira, às 2h30 da tarde. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de Bolsonaro para adiar o depoimento na investigação sobre uma suposta tentativa de golpe. E a investigação, na qual essas oitivas se enquadram, originou-se principalmente no acordo de delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro. O vídeo da reunião com embaixadores, promovida pelo ex-presidente em 2022 no Palácio do Planalto, estava no computador do militar e virou prova no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt. Doutor, boa tarde. Eu agradeço a presença do senhor aqui no Bastidores CNN. Eu gostaria de começar a entrevista fazendo uma pergunta a respeito de uma dúvida que ficou quando esse vídeo foi veiculado. Quem pediu para fazer aquela gravação foi o então presidente Jair Bolsonaro a Mauro Cid? Não foi feito de maneira clandestina por Mauro Cid, né? Boa tarde a todos. Evidentemente que eu desconheço essa informação. Foi pedido para ele. Eu acho que nem era a função dele fazer a gravação. Alguém gravou. Aliás, de um modo geral, os políticos gravam suas entrevistas. O Planalto grava as sessões, grava essas, digamos, formalidades. Não sei. Isso é informação que eu desconheço. Foi pedido, foi autorizado, foi oficial, foi normal, foi natural. As coisas são assim. São gravadas. Aliás, eu acho que, do modo geral, uma reunião presidencial não tem nada para não ser gravado, para não ser filmado e gravado. Não sei. E acho também que é um detalhe irrelevante. Ocorreu o fato? Ocorreu a reunião? Ocorreu. Aconteceram os fatos? Aconteceram. É segredo de Estado? Que eu saiba, não. Então, não vejo nada relevante, né? É um detalhe que eu não tenho informação. Aliás, eu não considero relevante. Doutor, Tainá falando contigo agora. Primeiro eu gostaria de confirmar, doutor, se há alguma outra, algum outro depoimento, desculpe, à vista já a pedido da Polícia Federal. Chegaram a aventar isso, ventilar essa informação na data da divulgação do vídeo. Já foi feito algum pedido de um novo depoimento ao senhor, à defesa do Mauro Cid? E eu gostaria que o senhor falasse se todas as informações que Mauro Cid tem sobre esse assunto já foram apresentadas durante esse processo de delação. Olha, não foi feito pedido nenhum. Aliás, as coisas aqui são bem simples e informais. O delegado tem meu telefone, só levar. Doutor, pode vir aqui com o Cid? Posso. A hora que ele quiser. Tem uma relação assim, informal, extraordinária. Não precisa de formalidade, não precisa formalizar uma coisa que poderia ser. Não precisa. Só levantar o telefone. A gente está aí, aliás, a gente está a uns 3 quilômetros de distância, né? Então é bem pertinho, é meu vizinho, sem problema nenhum. Mas, então, a expectativa. Eu acho que se o delegado achar pertinente, pode convocar, só dá um alô. Não precisa formalidade nenhuma, só dá um alô. Pode dizer, daqui uma hora pode trazer esse posto. Estou em Brasília, ele também. Então, não tem problema nenhum. A expectativa é da curiosidade pública, né? O fato é importante, é relevante. Eu acho que foi importantíssima aquela divulgação, né? Todo mundo saber qual é o modus operandi do presidente, enfim, como aconteceu. Então, a gente está no nosso papel, aguardando. Tipo namorado, assim, apaixonado, esperando a namorada chegar, ou o inverso, né? Então, não tem problema nenhum. Estão à disposição. Mas, doutor, é só para pontuar, o que tinha para ser dito e apresentado por Mauro Cid na delação, nesse caso dessa reunião do golpe, como tem sido intitulada, já foi dito, já foi apresentado à Polícia Federal? Ou que outras informações o senhor acredita que ainda podem colaborar com a delação de Mauro Cid, com esse vídeo tendo vindo a público? Eu acho que o vídeo em si é uma prova. O vídeo em si é uma colaboração. O vídeo assim traz um contexto verdadeiro, autêntico, filmado, gravado. Pode dizer, não era eu não falei isso. Isso é prova. Isso é contundente. Você não pode desmanchar aquilo que está filmado, gravado e está na mão da autoridade policial. Quem buscou, quem pegou, eu acho até irrelevante. Na verdade, a Polícia Federal foi na casa do Cid, ele estava preso,
e tiraram tudo que tinham. Aliás, tiraram mais do que devia. Depois devolveram algumas coisas que não eram pertinentes, não eram interessantes. A Polícia Federal é eficiente, é competente, é diligente, enfim, fez o que tinha que fazer, levou o que precisava, levou alguma coisa até por equívoco, né? Diz, olha, tem isso aqui, não precisa, tem isso aqui, precisa, devolve. Há uma relação de seriedade, honestidade e respeito com a autoridade policial. Nós não temos nenhuma reclamação da autoridade policial, pelo contrário. Não só o CID, a sua defesa está à disposição para colaborar com a polícia, né? Doutor, só uma curiosidade. O que foi levado de Mauro Cid e foi devolvido depois? E uma segunda pergunta. Muitas fontes da Polícia Federal dizem que Mauro Cid não detalhou no acordo que fez nos depoimentos algumas trocas de mensagem. Ele omitiu ou não foi perguntado a ele, por isso que ele não disse? Isso aí, não disse. Você acha que eu lembro das mensagens que eu troquei ontem? Não lembro. Nem as mensagens com quem, muito menos o conteúdo das mensagens. Nossa memória não é assim, não. Gravado. Não tem. Não existe. Então, a questão da autoridade perguntar, mostrar, tem um vídeo, mostra para eu ver, para verificar, foi assim, foi assado, foi isso. Não tem. Veja, o CID está à disposição da autoridade policial. O que importa para nós é esclarecer os fatos. Trouxe, tem, estou para colaborar. Então, essa é a função do CID. Agora, mas o CID omitiu. Omitiu, foi perguntado? Isso seria omitido. Não foi perguntado. Então, vamos dizer, o CID omitiu. Eu não sei. Eu tenho, assim, 5 anos de trabalho, de atividade, como é que eu vou ficar lembrando de detalhes? Pergunta. Então, não dá para acusar. Eles não estão fazendo acusação, mas estão questionando. Então, a autoridade policial, por exemplo, não está acusando. Então, quem quiser saber, o CID está à disposição aí para colaborar. Não sei se o indivíduo está colaborando ou não, se é melhor com ele ou sem ele, né? Mas doutor, há uma expectativa de que, da defesa, pelo menos, de que ele seja novamente convocado, passada essa fase de depoimentos dos demais investigados que serão ouvidos nesta semana? Olha, a gente está, digamos assim, de prontidão, estamos armados, né? Eu estou armado, não tem problema. Chamou, a gente vai. Não sei, eu acho que eles já ouviram tudo o que quiseram. Agora, depois de ouvir o presidente, é possível, é provável até que a autoridade policial queira ouvi-lo de novo para ver, confrontar, ver se ele confirma, se não confirma. Isso é normal também, não tem problema nenhum. Não tem dificuldade, né? O CID está aí para colaborar. Doutor, eu vou chamar o Eli Jonas Maia, nosso produtor de Polícia Federal, responsável por marcar essa ótima entrevista com o senhor. Antes, eu só queria repetir uma pergunta rapidamente. Curiosidade, o que foi levado pela Polícia Federal de Mauro Cid e não foi devolvido? E depois foi devolvido, na verdade? Não, na verdade não foi devolvido nada, que eu saiba, não foi devolvido nada. Aliás, também não pediram nada de devolução. Se a gente pedir, interessar nós... É que o senhor tinha dito que algumas coisas tinham sido levadas na busca e apreensão na casa de Mauro Cid e depois a Polícia Federal devolveu para ele. Não sei. Coisas insignificantes, porque não interessar para a polícia, eles devolvem. Funciona assim. Ou que a gente perceba alguma coisa, isso aqui é importante para mim, não é importante para a polícia, ou para os fatos, né? Você pediria, mas não pedimos nada, não. A gente está de bem, está numa boa, está tranquilo, não tem novidade, não tem. A Polícia Federal limpou a casa, pegou o que interessava, deixou assim. Então é normal que depois a Polícia Federal também verifique, separando, diz, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, e devolve. Chama e manda recolher, não tem problema nenhum. Então a gente não está preocupado com isso, né? Não tem problema. O Eli Jonas Maia tem uma pergunta. Eli Jonas, é contigo agora. Oi, doutor, obrigado pela participação. Eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, os depoimentos de quinta-feira, são mais de 10 depoimentos, são fruto da delação de Mauro Cid, que foi fechada juntamente com a negociação do senhor, com base nessas provas. Todas as provas foram entregues? O senhor disse que algumas coisas não foram perguntadas. Tudo foi entregue ou o que foi perguntado depois também já foi passado? Ou falta alguma coisa? E para finalizar, o senhor teme, se essa delação como um todo não for comprovada, existe uma possível anulação? Não. Por que anularia uma delação? Se você não colaborar, se você não tiver conteúdo. E até agora, tudo que está acontecendo por aí foi decorrência da delação. Quer dizer, a delação está contribuiu para o esclarecimento dos fatos, que é isso que precisa. Agora, o maior ou menor aproveitamento depende do interesse das autoridades e dos fatos propriamente dito. Então, a parte que cabia ao CID era relatar os fatos.
relatar os fatos. Eu digo que não, que é uma colaboração. Esse é o acordo que a gente fez, de colaborar. A condição normal é essa. Vamos colaborar com aquilo que eu sei, que eu vi, que aconteceu. Não posso inventar, não posso criar. Então, os fatos são esses, aconteceram dessa forma. Então, essa é a parte do CID que ele fez. E está à disposição para complementar. Não é o CID omitiu, não foi perguntado. Não foi perguntado. Ele pergunta o que aconteceu comigo ontem, o dia inteiro. Não vou lembrar. A pergunta fica fácil. Daí não tem problema. Então, mas a autoridade policial não está acusando o CID de nada. Ah, você omitiu isso? Não perguntou. Porque também perguntando eu posso não lembrar, né? Essa é uma coisa normal, natural. Mas o CID está bem, a autoridade policial também está bem, nós estamos satisfeitos com o trabalho e estamos à disposição. A gente está aí para colaborar naquilo que for possível. E o possível é aquilo, dentro daquilo que o CID sabe. Se ele puder colaborar, é só perguntar. Ele está à disposição. Doutor, por favor, você quer complementar, doutor? Não, pode falar. A gente está insistindo nisso, doutor, porque... Não, sem problema nenhum. Quando o senhor fala, olha, ele falou o que ele tinha que falar, mas ele não pode ter omitido o que ele não falou. Dá a entender que Mauro Cid ainda tem a colaborar com a Polícia Federal. A pergunta que eu insisto, né, ele faço novamente ele já prestou todo e qualquer esclarecimento, ou seja, tudo o que ele sabia sobre esse assunto, a reunião do golpe, a Polícia Federal, ou ele ainda tem informações para colaborar, inclusive para colaborar consigo próprio, né, nesse processo de delação? Não, eu acho interessante a pergunta, né? Esclarecer a pergunta, mas não tem problema. Eu acho que a autoridade policial tem tudo que precisa, tudo que ele perguntou foi respondido, todos os fatos, nós tivemos 2 dias inteiros com a autoridade policial respondendo, sendo ouvido, questionando, trocando ideias, refletindo em cima das... Acho que a imagem do César Bittencourt travou. Enfim, a gente entrevistou então o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt. Agora voltou, doutor. Para complementar, doutor. O senhor estava finalizando o seu raciocínio e travou, por favor. Tá, ok. Então, eu acho que a gente está colaborando bem, colaborando bastante, aliás, para o esclarecimento dos fatos. O Cid é um menino talentoso, em primeiro lugar em todos os graus e degraus da carreira, porque ele é um oficial especial e está a fim de colaborar. Uma coisa, Cid não tem medo de nada, nem de processo, nem de ameaça, de nada. Eu também não. Então, ele está na luta para cumprir a sua missão. Qual é a missão do Cid? Entregar os fatos que ele sabe. Tudo que ele souber e lhe perguntarem, ele vai esclarecer, né? O que ele não sabe, o que ele desconhece, não tem como ajudar. Mas está à disposição e um assessor como ele sabia de muita coisa, evidentemente. A autoridade policial sabe muito hoje dos fatos. E se tiver que refazer pergunta, a gente vai pertinho, assim. 3 minutos daqui até a Polícia Federal. Então fica bem fácil, né? Não tem problema. E eu também admito assim, a curiosidade da imprensa, acho extremamente importante. É um prazer falar com vocês e a gente também estará sempre à disposição. Doutor, aquilo que puder, que for possível. Para encerrar a nossa entrevista, 2 perguntas rápidas. Cid foi ameaçado por alguém neste processo e ele se arrepende do que ele fez? Ele acha que realmente a delação premiada era o melhor caminho neste momento? Olha, em primeiro lugar, o Cid não se sente ameaçado, nem eu. Não nos sentimos ameaçados nunca, em nenhum momento, por ninguém, né? Nós vivemos num país democrático, ordem normal, natural, as coisas funcionam, instituições todo dia, assim. Então, a gente está cumprindo o papel, cumprindo a função. É uma coisa normal, eu acho que o processo está aí para esclarecer os fatos. Esclarecer os fatos passados, o que ocorreu, como ocorreu, o que o Cid participou, o que ele viu, né, do que ele sabe em decorrência da função. Inclusive, nessa hipótese, foi retirado o sigilo dele a respeito daquele sigilo que ele tinha a função de guardar sigilo. Ele está liberado disso. Então, aquilo que aconteceu, que ele estava envolvido, que ele participou, que representou o presidente, enfim, o que fez por conta própria, tudo isso está à disposição. E ele não se nega a dizer, a repetir. Se tiver que ser ouvido de novo, vai repetir as mesmas coisas. Não tem problema. É muito bom, viu? E é bom, assim, que a gente tem também essa possibilidade de vocês exercerem o papel de vocês livremente, né? E a população tomar conhecimento de tudo. Para nós é transparente.
sem problema nenhum. E com a autoridade policial também é transparente. Aliás, nós temos uma grande Polícia Federal, graças a Deus, né? Competente, inteligente e que investiga muito bem. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Bastidores CNN. Fica aqui o espaço aberto para qualquer novidade sobre esse assunto. Como o senhor disse, a gente também tem tentado, né, como é nossa função, esclarecer ao público todos os detalhes dessa investigação. Muito bom. É o nosso trabalho. Muito bom. obrigada. Bom trabalho também. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, tá? E sempre à disposição. Muito obrigado. Hasta sempre. E um agradecimento a Elijanas Maia, nosso produtor de Polícia Federal, que marcou essa importante entrevista aqui para o Bastidores CNN.